Senhora deputada, muito boa tarde. Quero também cumprimentar os senhores deputados e quero cumprimentar também as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também cumprimentar as senhoras e senhores que fazem presentes na tarde de hoje. Havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da presidência de número 0030, de 21 de fevereiro de 2019. Pela ordem, presidente. Havendo, pela ordem, deputado João Amin. Presidente, eu gostaria de relatar um fato e... Senhor deputado João Amin, não, tem que ser... Eu gostaria que fosse agora, presidente. Não, mas primeiro as atas, como é de praxe. Em seguida, as atas, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor deputado, Vossa Excelência receber seus respectivos gabinetes cópia da ata da 10ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato da presidência de número 0030, DL de 21 de fevereiro de 2019, bem como a reunião da 11ª, a ata da 11ª reunião, receberem seus respectivos gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Questão de ordem, deputado João Amin, com a palavra. Senhor presidente, segundo a agenda da Alesc, no dia 30/5, havia reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural na sala das comissões no período entre 8h30 e as 10 horas. Na sequência, das 10 até as 11h30, estava agendada a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que seria presidida por mim. Acontece que no horário marcado, 10 horas, a reunião da CPI não pôde começar, porque a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural ainda não havia acabado. Nesse meio tempo, conversei com o Bruno, conversei com alguns técnicos aqui, com a própria testemunha que estava aqui e não poderia estar em Florianópolis hoje, quarta-feira. E a coordenação das comissões, em primeiro momento, não estava presente no local. Quando chegou, informou que a reunião deveria ser realizada em outra sala. Obviamente que eu neguei isso, tendo em vista que, por se tratar de um ato público formal, indispensável que seja realizado no local previamente designado. Isso em homenagem ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Isso poderia ter ocorrido, se acontecesse, poderia, na mão de um bom advogado, requerer a nulidade dos atos daquele momento. Foi mantida a reunião, começou com 35 minutos de atraso, e eu solicito para que a coordenação das comissões tome maiores cuidados e isso não volte a acontecer. Eu fui induzido ao erro e poderia ter jogado o trabalho do Bruno, dos técnicos, de nós, deputados, podia ter jogado no lixo o trabalho. Então, peço um maior cuidado para que isso não volte a acontecer. E vou pedir para que seja transcrito em ata e conste em ata essa minha declaração. Senhora deputada e senhores deputados, deputado João Amin, Vossa Excelência está coberto de razão. Foi feito o agendamento da reunião no dia e hora, neste local, e deveria ter iniciado na hora acordada. Peço à taquigrafia que insira a fala do eminente deputado João Amin na ata da reunião de hoje e peço à assessoria que elabore minuta de ofício para que eu possa oficiar o ato e o feito ao senhor presidente desta Casa, solicitando que não ocorra mais dito o fato narrado por Vossa Excelência e comprovado pelos demais senhores deputados. Senhores deputados, passada a fase da discussão das atas, vamos à ordem do dia. O senhor deputado Bruno Souza apresenta requerimento de novas testemunhas, quais sejam Tolstói Maia Duarte, sócio administrador da empresa Tec e consórcio Rocatec. Senhor Sidney Lourenço Dalsaço, engenheiro civil da empresa Tec. O senhor Hubert Becker Júnior, engenheiro civil da Tec. Senhor Neri dos Santos, secretário de Transportes de Obras, de novembro e dezembro de 87. Senhor Marcos João Rovares, secretário de Transporte de Obras, de 1983 até março de 87. E o senhor José Anselmo
José Anselmo Gaio, diretor-geral do DR de novembro e dezembro de 87. Em discussão. Presidente, Pela ordem, deputado Bruno. gostaria só de fazer uma ressalva, que os últimos 3 nomes aqui, se nós conseguirmos ouvir a testemunha que está em Minas Gerais e que impossibilidade de vir, e conseguirmos as informações que pretendemos, esses 3 últimos serão futuramente dispensados e não será necessário ouvi-los, caso nós consigamos ouvir, fazer a oitiva com a testemunha aqui de Minas. Qual que é o nome da de Minas? Roberto Nogueira Costa. Senhores deputados, o deputado Bruno faz a sugestão de que, se esta casa ouvir a testemunha de Belo Horizonte, se Vossa Excelência pode repetir o nome? Roberto Nogueira Costa. Se esta casa ouvir o senhor Roberto Nogueira Costa, fica dispensado a oitiva dos senhores Nery dos Santos, Marcos João Rovares e José Anselmo Gaio. Então vamos aprovar preliminarmente o senhor Tolstói Maia Duarte, Sidney Lourenço Dalsaço e Hubert Beck Júnior. Em discussão. Não havendo que aqueles discutirem em votação. Os senhores deputados com cópia, mas com segundo, aprovada a convocação dos 3 primeiros. Senhores deputados, também o deputado Bruno pede a prorrogação do prazo da CPI por mais de 90 dias e faz um arrazoado e apresenta aos senhores deputados. Solicitei que 120, fosse 120, né? 120? Mas Vossa Excelência botou na imprensa que era por 90 dias. Não fui eu que coloquei. Eu fiquei sabendo pela impressão. Vossa Excelência sabia? Não, mas na verdade acabei encontrando. Nós, deputados, fizemos parte da comissão, não ficamos sabendo. Mas... Não, eu encontrei o jornalista e me perguntou e eu falei sim que eu iria pedir uma prorrogação, mas não foi uma nota enviada por mim. Então Vossa Excelência diga a ele que ele errou. Falou 90 dias. E eu cheguei hoje aqui com a cabeça feita para aprovar os 90 dias. Eu lamento pelo ocorrido, mas na verdade não foi a Mas eu intenção. peço à assessoria que tire cópia, entregue aos senhores deputados o arrasado deputado Bruno e que leiam, e ao final desta sessão, depois da avaliação de cada um dos senhores deputados, nós vamos decidir ao final da reunião. Vamos então à ouvida das testemunhas. Nós temos para hoje 2 testemunhas, o senhor Ricardo Procopiap Saporiti e o senhor Fernando Vieira Torres. Consulto o relator desta CPI, qual das 2 testemunhas quer ouvir por primeiro? O senhor Fernando Vieira Torres. Então, convido o senhor Fernando Vieira Torres para tomar assento e solicito que o senhor Ricardo Saporiti se dirija à sala da coordenação das comissões e que aguarde o chamado. Por gentileza. Presidente. Não, por enquanto não. Presidente, posso apenas dar um esclarecimento para os deputados sobre... Vossa Excelência com a palavra. Deputados, na verdade, apenas para que, nível de esclarecimento, com o depoimento do senhor Fernando e do senhor Ricardo, nós encerramos a parte mais antiga das oitivas relacionadas aos contratos mais antigos e os 2 depoimentos tendem a ser breves. Então, agradeço desde já por toda a paciência e acompanhamento em toda a comissão e nós vamos encerrar provavelmente hoje essas oitivas, apenas a nível de esclarecimento para os senhores. Recebo da deputada Luciane Carminati ofício comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista a consulta médica. Senhor Fernando Vieira Torres. O senhor pode... O microfone é só. O senhor, por gentileza, tem a sua identidade? Ou já foi... Põe a cópia aqui na minha mesa, por gentileza. Senhor Fernando, nós gostaríamos que o senhor dissesse o seu nome completo, a sua profissão e a data de nascimento
e o seu endereço completo. Falar bem nítido no microfone para que a taquigrafia possa fazer o devido registro, por gentileza. Fernando Vieira Torres, A sua profissão, engenheiro civil, a data de nascimento 1/11/1950. e o seu endereço completo, Rua José do Patrocínio, 312, CEP 88070400, Capoeiras, Florianópolis. o senhor recebeu um ofício sendo convocado para estar hoje aqui nesta CPI para prestar um testemunho. O senhor sabe o motivo por que está aqui? O motivo é que eu li na E como o senhor leu? Para vir dar um depoimento da CPI da Ponte, é a isso? convocação da CPI da Ponte. Ok. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade, no dia de hoje, nesta CPI? Prometo. O senhor também não é obrigado a responder todas as perguntas. Se assim desejar ficar calado, o senhor também pode ficar calado. O senhor se faz acompanhar de advogado? Não. Não? Ok. Passo a palavra, então, ao eminente deputado Bruno Souza, para iniciar com as perguntas. Boa tarde, senhor O Fernando. senhor fala, o senhor fala bem mais... A hora que o senhor falar, o senhor fala mais perto do microfone, que é para poder entender bem. Tudo bem. Muito obrigado por ter atendido essa convocação. Na verdade, o senhor foi convidado a vir aqui, foi convocado para vir aqui porque o senhor foi membro da comissão do DR que acompanhou o contrato firmado com a empresa Usimec no ano de 82, perdão. Então, por isso, para que nós possamos encontrar algumas respostas, talvez o senhor possa nos auxiliar nesse objetivo. Então, eu começo perguntando ao senhor, o senhor poderia discorrer sobre sua trajetória no DR e os cargos e funções que exerceu e os respectivos períodos? Eu não vou me lembrar assim de tudo, exatamente. Tudo bem, o que lembrar, o senhor pode nos informar? Eu entrei no DR em 1976 como chefe das patrulhas mecanizadas até 81. Depois eu fui fiscal da Serviço de Conservação da Ponte Terceiro Luz. De 81 e diante, não lembro até quando. E mais tarde fui também chefe de Serviço de Conservação na Diretoria de Operações do DR. Certo. O senhor poderia especificar qual foi o período em que fez parte da comissão que acompanhava o contrato com as empresas MEX e Steinman na década de 80? Qual foi o período ali? Não lembro mais. Não lembra? Não lembro. Tá. Em relação a esse contrato com as empresas MEC e Steinman, até que etapa ele foi executado? Olha, até etapa eu não tenho conhecimento. O senhor não sabe dizer o Não. percentual dele que foi atendido, até qual etapa? Foi marco. iniciado e foi interrompido, foi abandonado. E o que dele que foi feito, o senhor sabe especificar? O que foi feito, não sei. O senhor sabe me dizer se houve alguma paralisação desse contrato e qual foi o motivo da paralisação que o senhor acabou de alegar? Olha, eu não sei o motivo eu não sei. O senhor não lembra? Não lembro. Mas o senhor era da comissão que acompanhava o contrato. Mas as decisões são tomadas em escalão superior. E nada foi informado ao senhor? Não, nada foi informado. Ninguém se questionou o motivo de que Não. porque ele foi parado? Não. Só aceitaram? Foi interrompido, mas não foi nos informado porque E o que se comentava no DR à época dos possíveis motivos do interrompimento? não sei de comentários. Pois é, e quando o senhor fala que essa decisão veio dos escalões superiores, Sim. da onde? Essa decisão partiu da onde, interromper esse contrato? Eu não sei. Não sei, pode ser do governo do Estado, do governador, do Bom, o senhor faz parte da secretário. comissão e essa comissão foi informada. Por quem foi informada? Foi informada por quem? De que seria interrompido o contrato? Não recebi nenhuma informação que ia ser interrompido o contrato. Como que o senhor ficou sabendo que o contrato foi interrompido, então? Pelo que a gente vê, até fora na imprensa, pela obra que está parada,
ficou parada. Tá, e qual era a sua função na comissão, então? Fiscalizar os serviços de restauração da ponte. Né? Fiscalizar os serviços. Os Então, o senhor serviços. estava fiscalizando um contrato que estava em execução. E o senhor não se Execução. perguntou quando ele foi Não. interrompido? Eu lembro, que eu me lembro, não passou da fase de projeto. Não passou da fase de Não projetos? passou da fase de projeto e foi abandonado. O senhor não chegou a fazer uma fiscalização em loco da execução do projeto, então? Não chegou a ser feito, a obra não chegou a ser feita. Ele foi abandonado, então, Foi antes abandonado. de ser efetivado. Na fase de projetos ou anteprojetos já foi abandonado. E o senhor... Mas não houve nenhuma mobilização de canteiro? Não, que eu me lembro, não. Entendi. Ainda em relação ao contrato da Usimex Steinman, mas esses projetos que foram feitos, eles foram entregues? Eles foram entregues ao DR? O senhor sabe me dizer isso? Não sei se foi entregue ao DR. Mas o senhor fiscalizou alguma coisa? Eu fazia parte da comissão, mas não passou pela minha mão. Não, A comissão não chegou a fiscalizar nada, então? Não chegou a fiscalizar nada. Então a comissão nunca atuou? Não. É isso que o senhor está alegando? Sim. E o senhor sabe ou lembra se, pelo menos, se o projeto que a Steinman iria apresentar ou entregar? O senhor está me alegando que ela não chegou nem a entregar o projeto, então? Sim, que eu não lembro de ter entregado o projeto. O senhor lembra o que se falava, se o projeto ele era execuível ou não era? A proposta da Steinman, porque provavelmente os senhores conversavam, era uma proposta execuível? Não lembro não lembro. O senhor acompanhou algum outro contrato relativo à Ponte Luiz como fiscal? Eu acompanhei o contrato da conservação da ponte. Isso de 81 até não me lembro quando foi. Pode Deixei citar de as ser. empresas? Foi a empresa Roca, na época. Só a Roca. Só a Roca. Fui fiscal na época que a empresa era Roca. O senhor fez parte de alguma outra comissão que acompanhou a execução de projetos para a ponte? Outra comissão foi essa que o senhor citou. Não, além dessa. Além dessa, não. Mais nenhuma. Na época do contrato com a Usimec, o Estado, através da ER, ele firmou o contrato de recuperação e manutenção com a empresa Roca e estabeleceu um convênio com a UFSC. O senhor lembra dessas referidas contratações? Eu lembro que houve comentários entre o pessoal da comissão sobre a participação da UFSC, mas foi, pelo que eu me lembro, foi rejeitada a participação da UFSC no processo. Por qual motivo? Eu não sei, porque isso não foi decidido por mim. Mas não se conversavam dentro do DR? Os técnicos não se falam? Eu me lembro que o presidente da comissão falou que não interessava a participação da UFSC. De fazer a participação ou executar o projeto? O senhor pode especificar? A UFSC chegou a entregar algum projeto? Não, a UFSC não chegou a entregar nada. A UFSC não entregou nada? Não. Não realizou estudo nenhum, então? Não estudo nenhum. Não chegou a ir em loco, fazer alguma medições, nada disso? Não, pelo menos que eu saiba, não. Bom, o senhor era fiscal da obra, né? Então o senhor a sua informação deve ser... E é que faz muito tempo também, e muita coisa eu não lembro. Faz quase 40 anos isso aí. Não, mas convenhamos que a Ponte Luz é um caso singular, né? Então as obras ali também o são pela especificidade técnica da obra. Senhor, e como funcionavam as atividades de fiscalização e supervisão dos contratos relativos à Ponte Luz na sua época? Como que o senhor fiscalizava? Fazendo visitas regulares à obra, eu estou falando da parte de conservação. Tudo bem. Eu fui fiscal. E acompanhando os serviços juntamente com o engenheiro da obra, encarregado de obras. Então, fazendo visitas regulares, é isso? Regulares. Então, eu presumo que existem relatórios sobre essas visitas. Não. Mas era uma fiscalização sem prestação de contas? Não, existia a prestação de contas que era feita mensal pela empresa. O senhor, como fiscal, não confeccionava relatório algum?
Não. Então era uma fiscalização que não há como saber se o senhor fiscalizava e não fazia anotações, não fazia relatório? O que ocorria é que a empresa mensalmente me entregava o relatório com a fatura. Daí eu fazia a conferência do processo ali e, se estivesse de acordo, assinava pelo pagamento da fatura. Então não há nenhum registro então da sua fiscalização efetiva no local? Não. Existia uma... Não. A comissão, ela atestava os pagamentos desse contrato? Não, nessa época que eu estou falando, não era uma comissão, Era o senhor? Era o fiscal. Era o senhor que atestava os pagamentos, então? Isso. Então pode-se dizer que os pagamentos efetivados nessa época, o senhor fiscalizou e confirmava os serviços feitos e o pagamento. Então, pode perguntar. Depois, o deputado Gessé tem uma pergunta também? Não, com a palavra, Vossa Excelência primeiro, depois o deputado Gessé pela ordem. Sugeriu aqui, mas então o senhor faz na sequência, pode ser? Senhor Fernando, o senhor tem alguma outra informação que gostaria de compartilhar com essa comissão parlamentar de inquérito? Algo que julgue interessante ou relevante para a elucidação dos fatos? Não tenho nada. Uma última pergunta. Os aditivos, eles eram iniciados por quem? Eu não sei. Porque por mim, pelo fiscal não era. Se foi feito aditivo. Mas quem determinava a necessidade deles? Quem atestava a necessidade deles? Olha, na época que eu fui fiscal da conservação, que foi de 81 em diante, não soube de nenhum aditivo no contrato. Agora, houve outros contratos depois, né? 81 até mais ou menos que ano? O senhor diga um período mais ou menos que o senhor, para eu poder ter isso claro na minha cabeça. É que eu não me lembro até que ano eu fui fiscal, que foi cessada a portaria que me designava fiscal. Quantas vezes por semana o senhor estava na ponte? Quase que diariamente. Quase que diariamente? É. Mesmo assim não tem nenhum relatório? Não. Presidente, e da mesma forma também desconhece aditivos? Desconheço. Bom, presidente, eu estou satisfeito. Senhores deputados, havendo a participação do deputado Bruno, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência agora com a palavra. Senhor Fernando, o senhor disse que fazia a fiscalização. Sim. E você assinava o documento de liberação. Liberação. Essa liberação é a liberação da verba, no caso? Do pagamento? Do pagamento da fatura. E como é que era feita essa fiscalização? Antes, você tinha que fiscalizar para liberar. Como que era? Você só se baseava pelo relatório da empresa? Ou você fazia... como que era feita a fiscalização? Eu estava frequentemente na obra. E depois vinha discriminado junto com a fatura tudo que foi feito. E tu acordava que estava feito aquilo? Sim. Você fazia uma fiscalização na obra. Na obra você fazia também essa fiscalização? Fazia. E estava tudo ok? Ok, mas isso foi na fase que a empresa que trabalhava lá era só a Roca. Sei. E... Era uma empresa só e só um fiscal que era eu. E quem era o seu chefe imediato? Era o engenheiro Picanço. Nelson Picanço, que era o diretor de operações. Mas você nunca recebeu uma influência dele para deliberar sem as devidas fiscalizações? Não. Isso nunca houve. Só não fazia o relatório dessas fiscalizações assim? Não. A sua, não? Não. Senhores deputados, deputado Sargento Lima, deputado Marlene, deputado Joamin, deputado Fernando, também os deputados não desejam fazer perguntas. Senhores deputados, não havendo mais quem queira fazer perguntas, eu agradeço a participação do senhor Fernando Vieira Torres nesta comissão.
Agradeço a sua estada aqui, muito obrigado, e peço à assessoria que o conduza até o ambiente externo. Por gentileza, assessoria da comissão. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Obrigado. Também peço para a assessoria adentrar este ambiente que o senhor Ricardo Pokropiak Saporiti. Enquanto o senhor Ricardo Saporiti não vem, pergunto aos senhores deputados se leram os argumentos do deputado Bruno solicitando a prorrogação da CPI. Consulta o deputado Sargento Lima. Está pronto para decidir sobre a prorrogação? Vossa Excelência assistiu na televisão também. Não foi só eu, não foi só eu. Vossa Excelência também. Vossa Excelência, deputado Gessé. Tudo ok. Eu acredito que os 90 dias é porque o CPI na Câmara de Vereadores é 90. Talvez tenha sido essa equívoco do jornalista. Pode ser. Deputado Fernando. Ok. Deputada Marlene. Ok. Deputado João. Havendo a concordância dos senhores deputados, fica prorrogado por mais 120 dias a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo ato da mesa de número 0030 de fevereiro de 2019. Senhor Ricardo Prokopiak Saporiti. Pois não. Está aqui à mesa a identidade de Vossa Senhoria. Solicito a Vossa Senhoria que diga o seu nome completo, a data de nascimento, a sua profissão e o seu endereço completo. Por gentileza, no microfone. Ricardo Prokopiak Saporiti. Eu sou engenheiro civil. Data de nascimento é 13 de 12 de 1944. O endereço é Rua Presidente Coutinho, número 297, apartamento 504, bloco B2. O senhor sabe por que está aqui hoje? Não. O senhor não recebeu o ofício? Eu recebi, mas o ofício só me convocou como testemunha agora. O ofício diz o seguinte: vou ler para Vossa Senhoria. Cumprimentando-o na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato da Presidência 0030-DL de 2019 para investigar ilicitudes praticadas nas obras da Ponte Açu-Luz em procedimentos licitatórios ocorridos desde sua interdição até a atualidade, com fulcro no artigo 155, inciso 2º, combinado com o artigo 156, inciso 4 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, convoco Vossa Senhoria na qualidade de testemunha para prestar informações quanto ao assunto acima citado. O senhor leu isso? Lê. Então o senhor tem conhecimento do porquê está aqui? Do texto, sim. Ok. Então, o senhor vai saber agora, por intermédio das perguntas, o restante da... Não. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade, no dia de hoje? Prometo. O senhor também tem o direito de ficar calado se desejar não responder alguma pergunta. Pois Se faz acompanhado de advogado? Não. Então, passa a palavra ao eminente deputado Bruno Souza, relator da matéria. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde, doutor. O senhor foi convocado à CPI para tentar nos ajudar com o esclarecimento dos fatos e com a construção histórica, a reconstrução histórica de toda a obra da Ponte Luz, que é uma obra muito peculiar e tem aspectos muito específicos. Então, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, pedindo para o senhor discorrer sobre sua trajetória no DR, os cargos e funções que exerceu e os seus respectivos períodos. Pois não. Deputado, eu entrei no DR em 18 de março de 1971. E no período daquela data até 31 de 12 de 1973, eu fui engenheiro residente do DR. Na época eram duas residências, de Florianópolis e de Santo Amaro da Imperatriz. E como engenheiro residente do DR, eu tinha a obrigação também de ser fiscal das obras que estavam sendo executadas naquela época na Ponte Hercílio Luz.
As obras naquela época consistiam o estrado era todo ele estrado de madeira e ele foi substituído por um revestimento asfáltico. Então foi esse trabalho que eu acompanhei a execução naquela época. Isso deve ter sido mais ou menos entre 1971 e 73, quando eu saí lá da residência e fui atuar na Secretaria dos Transportes e Obras no período de 1974 até 1982, onde eu fui coordenador de planejamento da Secretaria dos Transportes e coordenador das obras de recuperação rodoviária na região sul do estado, quando ocorreu aquela enchente de 1974, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na região por volta de 2 anos, mais ou menos, recuperando as estradas. Depois disso, eu fui nomeado administrador do Fundo Estadual de Assistência Rodoviária e Desenvolvimento Econômico dos Municípios. Era um fundo que ajudava as prefeituras municipais na execução das obras rodoviárias municipais e também obras de desenvolvimento urbano. Eu fui administrador desse fundo de junho de 1975 até março de 1982. De 1982 até 1985, eu fui chefe da divisão de supervisão de programas especiais do Departamento de Estrada e Rodagem. De 1985 até agosto de 2001, eu fui cedido para o Ministério dos Transportes em Brasília, onde eu fui o engenheiro responsável pela execução das obras das escolas técnicas federais e agrotécnicas, escolas agrícolas, em todo o Brasil e especialmente aqui em Santa Catarina. Eu, mais ou menos em 1988, aproximadamente, eu não tenho bem certeza dessa data, eu vim de Brasília e fiquei lotado na delegacia do Ministério da Educação em Santa Catarina, onde eu acompanhei a execução das obras da Escola Agrotécnica de Sombrio, a Escola Agrotécnica de Rio do Sul, a Escola Técnica Federal de São José, quer dizer, uma série de escolas agrícolas que foram feitas nos municípios e acompanhava todas as obras de melhoramentos de escolas através do Ministério da Educação. E vim me aposentar em agosto de 2001. De 2001 para cá, eu estou atuando na iniciativa privada com uma empresa de engenharia que eu tenho. Perfeito. O senhor poderia especificar qual foi o período em que fez parte da comissão que acompanhava o contrato com as empresas Usimec e Steinman na década de 80? Para ser bem sincero, eu não me lembro bem porque nós trabalhávamos no DR e o coordenador desta parte da recuperação da ponte, os contatos com a Steinman, que é uma empresa americana, eram feitos pelo Dr. Cleones Bastos, que era um profissional já mais antigo do DR, conhecedor profundo do problema da ponte Hercílio Luz. E o Dr. Cleones, ele tinha ainda um predicado que ele falava muito bem inglês. Então, todas essas tratativas com a Steinman eram feitas através do Dr. Cleones Bastos, um saudoso colega nosso. Mas o senhor fez parte de uma comissão de acompanhamento do contrato, ou não? Eu não me lembro, doutor, deputado. Sinceramente, eu não me lembro se eu fazia parte. Como eu estava nessa divisão de obras especiais do DR, eu posso ter acompanhado, até prestado assessoria nessa parte, mas eu não me lembro se eu fui nomeado para essa comissão ou não. O seu nome consta nas atas. Bom, se consta, então eu fui nomeado. Agora, eu não me lembro desse dado. Essas comissões, elas eram remuneradas à época? Não, absolutamente. Em relação a esse contrato com as empresas Usimec e Steinman, o senhor lembra, o senhor sabe me dizer até que etapa ele foi executado? Não sei lhe dizer. Sabe me dizer se houve paralisação desses contratos? Vagamente eu lembro assim que na época havia um problema financeiro muito sério e tinha dificuldade, inclusive eu não sei nem se esse contrato foi assinado com a Steinman ou não,
Porque, na verdade, era um contrato para execução do projeto da restauração da ponte. Porque houve, naquela época, o problema do rompimento de uma barra de Olhau, e eles nos assessoraram, inclusive, como que poderia ser feito para fazer um serviço assim para minimizar o problema existente. E foi entregue esse projeto? Eu não lembro disso. Ou até que etapa que ele foi executado? Não lembro, porque isso era coordenado por Dr. Cleones Bastos. O senhor sabe... Também isso, deputado, isso deve ter sido mais ou menos em 1982, 83, certo. Então é um lapso de tempo muito grande. Mas o senhor sabe se algum desses contratos, se esses projetos, eles foram entregues para alguém? Não sei lhe informar. Então, não sei lhe informar. E sabe dizer se alguma parte da obra chegou a ser executada? Alguma parte desse projeto? Olha, da parte da restauração, pelo que me consta, não foi feito nada. O que foi feito foi aquele reforço naquela barra de Olhau que rompeu. Isso foi feito através da Roca, inclusive, na época. Certo. O senhor acompanhou algum outro contrato relativo à Ponte São Luís? Não, nenhum. Nenhum outro? Só esse que eu me referi lá em 1972, 71, 72. Como fiscal? Como fiscal. Que eu era residente do UDR, foi na época que foi tirado o estrado de madeira e foi feito o estrado com concreto asfáltico. E fez parte de alguma outra comissão que acompanhou a execução de projetos para a ponte? Não, não fiz. Também não? Não. Na época desse contrato da Usimec, o Estado, através da DR, firmou um contrato de conservação e manutenção com a empresa Roca e estabeleceu um convênio com a UFSC. O senhor lembra dessas contratações? O senhor sabe... Não, eu não participei disso. Não participou disso? Não participei. Mas sabe me dizer algo sobre esses contratos? Eu lembro, assim, porque nós trabalhávamos numa sala do DR, o Dr. Cleones, era eu e mais um outro colega que trabalhávamos lá naquela sala. Então, a gente tinha contato ali da vivência diária ali. Mas detalhes eu não participei. Mas disso. deve lembrar algo sobre o convênio com a UFSC? Também não sei, não participei disso. O senhor sabe dizer se os fiscais que fiscalizavam esses contratos, eles produziam algum tipo de relatório? Não sei lhe dizer. Não sei porque não era vinculado à minha área, né? Mas, como o senhor acabou de dizer, conversavam, estavam... Conversávamos, exatamente. Agora, a responsabilidade era do Dr. Cleones, que era o presidente da comissão lá. Mas então, sabe dizer se algum tipo de relatório era feito sobre fiscalização? Eu não acompanhava isso, não fazia parte do meu... Sabe me dizer como é que funcionavam as atividades de fiscalização e supervisão dos contratos relativos à ponte, na sua época? Na minha época, sim, porque nós era feito medições, tudo direitinho, né? Mas isso naquele período lá de 1971 a 73. Pode ser mais... pode detalhar mais como é que era feito esses... Não, era acompanhado diariamente. Além do setor rodoviário que eu cuidava, eu também sempre passava lá na ponte, via como é que estavam, quais eram as atividades que estavam sendo desenvolvidas, problema de pagamento, medições e tudo mais eram feitos através da residência do DR. Então o senhor ia até o local, sim, o fiscal ia até o local? Eu volto a me referir, sim. Eu estou me referindo ao período de 1971 até 1973, que eu era residente do DR. E aí a fiscalização era subordinada à minha pessoa. E eram confeccionados algum tipo de relatórios? Todos os relatórios, tudo direitinho, mensalmente, medições e liberações de parcelas normais. Sempre havia relatórios? Havia. Como todo processo de engenharia deve ser, né? Então, como todo processo de engenharia deve ser, provavelmente, então, os outros fiscais posteriores também fizeram relatórios, então. Aí, deputado, com todo o respeito, não cabe a mim responder isso, né? Mas, como o senhor acabou de alegar... A boa engenharia manda isso, né? Agora, não posso lhe afirmar. Mas, então, na sua época, era a minha época era de hábito feito, fazer o relatório? Tudo direitinho. Perfeito. O senhor fez parte da comissão de licitação para essas obras de manutenção ou restauração? De manutenção e monitoramento da ponte? Restauração. O senhor fez parte da comissão de licitação? Não. O senhor nunca fez parte de nenhuma comissão de licitação? Nunca. Que eu me lembro, não. O senhor possui parentesco com os senhores Paulo Prokopiak de Aguiar? É meu primo. É meu primo.
Ele é ex-sócio da Roca, e Luiz Fernando Procopiac de Aguiar, Meu primo também, irmão do Paulo. que é ex-diretor técnico da Steg Engenharia e Aero Exatamente. Levantamento. Exatamente. 2 profissionais extremamente competentes. Como membro da comissão, o senhor acompanhava os contratos executados por essas mesmas empresas? Não. O senhor era da comissão? Dessas mesmas empresas? Sim, da Roca. Mas senhor acompanhava? aí o deputado, o senhor vai me permitir, eu não lembro se naquela época, em 1972, se o Paulo era sócio da Roca ou não. Isso aí eu não me lembro. Nunca tive atividade profissional ligada com os meus parentes. Nunca. Sim, mas o senhor, na verdade, o senhor era da comissão em conjunto com o Cleones, na época em que o Paulo era sócio da Roca. Eu vou ser bem sincero, deputado, eu não lembro se eu era da comissão com o doutor Cleones Bastos. Eu não me lembro se tem portaria me designando para isso. Existe. Existe? Bom, se existe, então está lá. senhor... Mas veja, eu cuidava da parte, a minha parte era de engenharia, a parte comercial não era conosco ali com a Mas comissão. o senhor era da comissão que acompanhava os trabalhos. O senhor falou que tem a portaria. O senhor não acha que existia um conflito de interesses? Haja visto que o senhor era parente dos empreendedores? Absolutamente, deputado. Absolutamente. Eu sou um profissional que eu estou com 50 anos de formado. Fiz agora em novembro do ano passado. Me formei na Universidade Federal do Paraná. Agora, se o senhor for pegar meu passado dentro dos órgãos públicos, o senhor não vai ver uma mancha assim na minha reputação profissional. Inclusive agora, que continuo atuando na área de rodoviária, nunca assim houve aventado qualquer coisa que viesse denegrir minha pessoa. Então, na opinião do senhor, não há problema nenhum um membro de uma comissão que acompanha uma licitação ser parente dos executores da licitação? Olha, eu nem sabia na época que era um sócio ou deixava de ser sócio. Ok. Porque quando eu entrei lá, a Roca já estava trabalhando na obra da Ponte Hercílio Luz. Então, o senhor, de alguma forma, influenciou a contratação dessas empresas? Nunca, absolutamente. Nunca. Não é do meu feitio isso. O senhor tem alguma outra informação que gostaria de compartilhar com essa comissão parlamentar de inquérito, que julgue interessante ou relevante para a elucidação dos fatos? Não tenho. Eu até parabenizo aí a comissão parlamentar, agora eu não tenho assim nada que possa ajudar. Só que é muito difícil para qualquer profissional, num lapso aí de 30, 40 anos, você se recordar de detalhes. Isso é humanamente até muito difícil. A pessoa vai ficando mais velha, já vai ficando, por natureza, mais esquecida. Agora, com um lapso de tempo tão grande assim, é muito difícil. Senhor Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Presidente, eu me dou por satisfeito. Senhores deputados, deputado Gessé não deseja, deputado Sargento Lima não, deputada Marlene, deputado João, deputado Fernandes, deputado também não. Agradeço, então, a participação do senhor Ricardo Saporiti nesta comissão. E Vossa Senhoria está dispensado, por gentileza. Muito obrigado. Peço à assessoria da comissão que conduza o senhor Saporiti até a área externa deste ambiente. Senhores deputados, mais alguma manifestação de algum deputado? Deputado Bruno? Presidente, apenas para salientar que nós ontem fizemos a primeira reunião entre os assessores dos deputados, para que seja sempre atualizado de todos os procedimentos da CPI, e isso será semanal. Então, todos os deputados que tiverem interesse puderem mandar aos seus assessores para que tenham sempre todo o material sempre atualizado. Nós estaremos sempre à disposição nessas reuniões para sempre tirar qualquer dúvida e esclarecer todos os fatos. Deputada Marlene, por gentileza. Isso até era uma solicitação que eu ia fazer, porque senão se a gente não conhece um pouco antes, aí fica difícil, inclusive, a gente se manifestar aqui, né? Porque não... Então, se tiver uma reunião anterior, é melhor para a gente também poder participar mais efetivamente, né? Vão ser toda segunda-feira, às 13h30, então será feito justamente para isso, para que todos possam acompanhar. Ótimo. Deputado Jobim, por gentileza. O último relatório do progresso da CPI do dia 10/4 de 2019, não sei se há algum mais atualizado. Podemos também providenciar e encaminhá-los para os gabinetes, sem problema.
Deputado Bruno, relator da matéria, fica acordado que Vossa Excelência vai atualizar todos os dados e repassar aos senhores deputados que compõem esta comissão. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e boa noite para todos.